sétimo ano, estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções. Na página 19, tá certo? Na primeira questão nós temos o seguinte. Pedro tem uma coleção de carrinhos que está organizando em um novo expositor com divisórias representado na figura abaixo. Considerando que ele deseja colocar a mesma quantidade de carrinhos em cada compartimento do expositor e que ele já distribuiu 24 carrinhos entre os compartimentos representados na figura pelos espaços em branco. Então, quantos carrinhos o rapaz deve colocar em cada espaço vazio representados pela cor verde? Vejam que foram distribuídos 24 carrinhos entre os compartimentos, tá certo? Que estão representados aqui nos espaços em branco, tá certo? Então, quantos espaços em branco nós temos aqui? 4. Como foram distribuídos 24 carrinhos entre esses 4 compartimentos, então, para eu saber quantos carrinhos ele distribuiu em cada um desses compartimentos, eu efetuei aqui uma divisão. 24 dividido por 4, que é igual a 6. Como ele deseja colocar a mesma quantidade de carrinhos em cada um desses compartimentos, tá certo? Então, 24 dividido por 4 é igual a 6. Então, em cada um desses compartimentos, ele deverá colocar 6 carrinhos, tá certo? Então, ele deve colocar 6 carrinhos em cada espaço, certo? Segunda questão, Lucas, Mateus e Gustavo disputavam um jogo online. A pontuação apareceu nas telas em forma de fração. Veja, Mateus, 5/13, Lucas, 9/26, Gustavo, 7/26. Com base nesses dados, ordene os valores e determine quem obteve a maior, tá certo, pontuação no jogo. Então, o que foi que eu fiz aqui? Como Lucas e Gustavo, eles possuem aqui frações onde os denominadores são iguais, então eu peguei a fração referente a Mateus e encontrei uma fração equivalente, tá certo? De forma que o denominador fosse igual a 26. Então, quando eu tenho 5/13, então eu teria que encontrar o número que multiplicasse essa fração, de forma que o denominador fosse igual a 26, tá certo? Avos. Então, aqui eu deveria multiplicar por 2, como eu fiz, tá certo? Então, eu multipliquei os dois termos dessa fração por 2. 5 vezes 2, tá certo? 10, 13 vezes 2, 26. Então, percebam que agora as três frações possuem o mesmo denominador 26, tá certo? Então, agora, observando, referente a Mateus, a fração que está representando é 10/26, Lucas, 9/26, Gustavo, 7/26. Percebam que a maior pontuação é a de Mateus, tá certo? Porque se vocês observarem, se os denominadores são iguais, eu vou analisar apenas os numeradores. Então, 10, 9 e 7. Então, 10 é maior, certo? Sendo que aqui na ordem eu coloquei a fração que corresponde a 10/26, que é a fração 5/13. Então, 5/13 é maior, logo em seguida vem quem? Vem a fração referente a Lucas, que é 9/26, tá certo? Depois vem a de Gustavo, que é 7/26. Então, a ordem seria essa, sabendo que a maior pontuação é a de Mateus, correto? Terceira questão. Duas empresas de pavimentação farão juntas a pavimentação de uma rodovia, com cada uma delas trabalhando a partir das extremidades. Se uma delas pavimentar 2/5 dos 80 quilômetros da rodovia, qual extensão da estrada a outra empresa irá pavimentar? Então, primeiramente, vamos analisar quanto é 2/5 de 80 quilômetros, tá certo? Então, aqui bastava vocês simplesmente fazerem o quê? 80 dividido por 5, que é igual a 16. 16 vezes 2, que é igual a 32 quilômetros. Então, no caso, uma empresa irá pavimentar 32 quilômetros, mas a questão quer saber qual a extensão de estrada a outra empresa irá pavimentar. Então, para saber a extensão, tá certo, da estrada que a outra empresa irá pavimentar, basta agora fazer uma subtração, porque se o total é 80 quilômetros, tá certo? E uma empresa vai pavimentar 32 quilômetros, então aí basta fazer a subtração. 80 quilômetros menos 32 quilômetros é igual a 48 quilômetros, tá certo? Então, a alternativa correta aí seria a letra D, ok? Quarta questão. Em uma sala de aula do 8º ano, há 40 conjuntos de mesa e cadeira.
Nessa sala estudam 38 alunos. Qual a fração irredutível representa a quantidade de alunos comparada ao total de conjuntos de mesa e cadeira? Então, no caso, o total são 40. Então, o total representa o quê? O denominador, tá certo? E uma parte desse total, no caso, são os 38 alunos. Então, a fração seria 38 e 40 avos. Mas a questão que é a fração irredutível. Então, para encontrar a fração irredutível, nós temos que fazer o quê? Simplificar essa fração. Encontrar um número máximo que dê para dividir esses dois termos da fração ao mesmo tempo. Esse número seria 2. Então, 38 dividido por 2, 19. 40 dividido por 2, 20. Então, aqui não tem mais como simplificar, porque não existe mais nenhum número maior do que 1 que dê para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. Tá certo? Então, a fração irredutível é 19 e 20 avos. Correto? Agora, quinta questão. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas, certo? Temos aqui setor 3. Então, a razão, que no caso, razão é a comparação entre a quantidade das grandezas, tá certo? Entre duas quantidades. Então, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor então, se vocês observarem aí, tá certo? No total existem 70 cadeiras, tá certo? 70 cadeiras. E, no caso, as que estão reservadas, se vocês contarem aí, existem 17 reservadas. Então, a razão aí seria 17, está para 70. Sendo que no livro de vocês aí, colocou aqui, se eu não me engano, tinha 10, tá certo? Então, consertem aí, porque a alternativa correta é a letra A, porém, tá certo? O consequente, tá certo? É igual a 70, porque quando tratamos de razão, nós chamamos de antecedente e consequente. Então, o consequente é igual a 70, tá certo? Porque 70 é o total de cadeiras e dessas 70, 17 estão reservadas. Então, a razão seria 17 está para 70, correto? Sexta questão. Uma loja de móveis e decorações dispõe de caminhões para entrega com carroceria de 6 metros de comprimento e 2 metros de largura. Em uma das viagens, o entregador levou um sofá com medidas de 3 metros por 2 metros, uma mesa de 2 metros por 1 metro e um balcão de 2 metros por 1 metro. Então, qual a fração melhor expressa a ocupação da medida da área da carroceria do caminhão? Então, primeiramente, eu encontrei a área do caminhão, tá certo? Então, para encontrar a área, seria comprimento vezes largura, ou seja, 6 vezes 2, que é igual a 12 metros quadrados, certo? Logo em seguida, a área do sofá. Então, a área do sofá, que é 3 por 2, então 3 vezes 2 é igual a 6 metros quadrados. Fica aqui metros quadrados, porque quando falamos de áreas, área a unidade de medida é elevado ao quadrado, certo? A área da mesa, no caso, será 2 vezes 1, que é igual a 2 metros quadrados. Agora, do balcão, 2 vezes 1, que é 2 metros quadrados. Então, a área total dos móveis, basta somar, tá certo? Esses valores aqui, ó. 6 mais 2, 8 mais 2, 10. 10 metros quadrados. Então, a área total dos móveis, tá certo? Comparado com a área total do caminhão, ficaria o quê? 10 e 12 avos. Então, nesse caso, simplificando esses dois termos, encontrando aí a fração irredutível, teria que simplificar por 2. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. 5 sextos, tá certo? Então, aí a alternativa correta seria a letra C. Então, muito cuidado quando vocês montarem uma fração, porque, veja, eu montei aqui 10 e 12 avos, mas não tinha nenhuma alternativa com 10 e 12 avos. Então, muitos alunos até pensam que fizeram errado, mas faltava o quê? Simplificar, encontrar a fração irredutível, tá certo? Então, aqui teria que encontrar um número máximo que dividisse esses dois termos ao mesmo tempo. Esse número seria 2, tá certo? Então, 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Então, aqui eu tenho uma fração irredutível. Não tem mais como encontrar nenhum número, tá certo? Que divide esses dois termos ao mesmo tempo, um número maior do que 1. Então, vejo que aqui, quando eu simplifiquei, encontrei a fração irredutível, eu encontrei também a alternativa correta, certo? Sétima questão. Encontre as formas irredutíveis das frações a seguir. Então, letra A.
87 114avos. Então, eu teria que encontrar um número máximo que dividisse esses dois termos ao mesmo tempo. Esse número seria 3. 87 dividido por 3, 29. 114 dividido por 3, 38. Então, aí eu teria a fração 29/38avos. É uma fração irredutível. Não tem mais como reduzir, tá certo? Letra B. 8 74avos. Então, o número que divide esses dois termos ao mesmo tempo, tá certo? É o número 2. 8 dividido por 2, 4. 74 dividido por 2, 37. 4/37avos. É uma fração irredutível. Não existe mais nenhum número que dê para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. Letra C. 175 e 225avos. Então, o número que divide esses dois termos ao mesmo tempo, o número máximo, é o 25. 175 dividido por 25, 7. 225 dividido por 25, 9. Tá certo? Então, aqui, 7 nonos é a fração irredutível. Na letra D, ela já é irredutível. Não existe nenhum número máximo que dê para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. 41 e 77avos já é irredutível. Letra E, 49 e 105avos. Então, o número que dá para dividir esses dois termos ao mesmo tempo é o 7, é o número máximo. 49 dividido por 7 é igual a 7. 105 dividido por 7, 15. 7 e 15avos é uma fração irredutível. E na letra F, 289 e 493avos, o número máximo que dá para dividir esses dois termos ao mesmo tempo, nessa simplificação, é o 17. 289 dividido por 17 é 17. 493 dividido por 17, 29. Então, aqui eu tenho a fração irredutível, 17 e 29avos, certo? Oitava questão. O carro de Theo indicava que havia apenas 2/5 de combustível no tanque. Se a capacidade do tanque é de 55 litros, quantos litros de combustível Theo já utilizou? Então, vejam só. Primeiramente, eu vou saber quanto é 2/5 de 55, que é o que ainda tem no carro dele, tá certo? A quantidade de combustível que ainda tem no carro dele. Então, 55 dividido por 5 é igual a 11. 11 vezes 2, tá certo? É igual a 22 litros. Eu fiz 55 dividido por 5, a quantidade dividido pelo denominador, é igual a 11. 11 multiplica pelo numerador 2, tá certo? Que é igual a 22 litros. 22 litros é o que ainda tem no tanque dele, tá certo? Então, para saber quanto ele já utilizou, sabendo que a capacidade do tanque é igual a 55 litros, então 55 litros menos 22 litros é igual a 33 litros. Logo, ele utilizou 33 litros, certo? Nona questão. O pai dos irmãos Carlos, Igor e Osmar vendeu um imóvel deixando para eles uma quantia de 900 mil reais, que deve ser repartida da seguinte forma. Carlos ficará com 1/3 do total, Igor ficará com 2/5 do total e Osmar ficará com o restante. Letra A. Qual será o valor em reais que Carlos receberá da herança? Quanto receberá Igor? Então, primeiramente, Carlos, tá certo? Eu quero saber quanto é 1/3 de 900 mil reais. Então, nesse caso aí, 900 mil reais dividido por 3 é igual a 300 mil reais, vezes 1, 300 mil reais foi a quantidade que Carlos recebeu. Igor, tá certo? Vai receber 2/5 do total. Então, 2/5 de 900 mil reais. Então, 900 mil reais dividido por 5 é igual a 180 mil reais, vezes 2 é igual a 360 mil reais. É a quantia que Igor deve receber, tá certo? Agora, na letra B, qual das frações abaixo representa o valor restante que Osmar receberá do total da quantia? Então, eu tenho aqui a fração que representa, tá certo, a quantia de Carlos, que é 1/3, e a fração que representa a quantia de Igor, que é 2/5. Então, eu encontrei frações equivalentes, tá certo, a essas duas, de modo que eles possuíssem o mesmo denominador. Então, o que foi que eu fiz? Peguei a fração 1/3 e multipliquei pelo denominador da outra fração, que é 5. E depois eu peguei 2/5 e multipliquei pelo denominador da outra fração, que é 3. Tá certo? Então, aqui, multiplicando 1/3 por 5, 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5 é 15. 5 15avos. Agora, eu peguei a fração 2/5 e multipliquei pelo denominador 3. Então, aqui, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Então, vejam que agora as duas frações possuem o mesmo denominador, tá certo? Então, somando essa quantidade que é referente
a Carlos, 5/15, mais a de Igor, 6/15. Então, no caso, ficará o quê? Denominadores iguais, mantém o denominador e soma o numerador. 5 mais 6, 11. Então, essa é a quantia, tá certo? Que já foi distribuída para os dois filhos. Então, para saber quanto ficou para Osmar, então vamos levar em consideração que essa quantia está sendo repartida em 15 partes, tá certo? Onde dessas 15 partes já foram distribuídas 11. 11/15, tá certo? Então, aqui, ó, denominadores iguais, mantém o denominador e subtrai o numerador. 15 menos 11, 4, 4/15 é o que vai ficar, a fração que corresponde à quantia que Osmar irá receber. Então, a alternativa correta aí seria a letra C, ok? 10ª questão. A fração 4/11 é a forma simplificada de uma fração cujo denominador é 154. Nessas condições, o numerador dessa fração é igual a... Então, vejam só. Existe uma fração, tá certo? No qual foi simplificada e se chegou a essa outra fração aqui, 4/11. Então, para descobrir, tá certo? Qual é essa fração cujo denominador é 154? Vocês fariam o quê? 154 dividido por 11, tá certo? Que é igual a 14. Então, 14 vocês iriam multiplicar por 4, tá certo? Que é igual a 56. Então, a fração, antes de ser simplificada, ela era 56 e 154 avos. Quando simplificou, você chegou a essa fração aqui, 4/11, tá certo? Então, a alternativa correta aí é a letra E. 11ª questão. Na empresa em que João trabalha, 12 dos 200 funcionários são engenheiros, 5/8 são operadores de máquinas, 25 trabalham no departamento pessoal, 20 são técnicos de manutenção e o restante são estagiários. Letra A. Qual fração representa o número de estagiários dessa empresa? Então, primeiramente, eu fiz o quê? Veja que de cada um deles foi dito a quantidade, menos com relação aos operadores de máquinas, que representou através de uma fração. Então, eu quero saber quanto é 5/8 de 200, tá certo? Então, aqui, ó, 200 dividido por 8 é igual a 25, 25 vezes 5 é igual a 125. Então, 125 são operadores de máquinas, tá certo? Então, nesse caso, para saber quantos estagiários se tem, então, o que foi que eu fiz? Peguei o total de funcionários, menos, tá certo? Aqui 12, que é o total de engenheiros, menos 125, que são os operadores de máquinas, menos 25, que no caso são os que trabalham no departamento pessoal, menos 20, que são os técnicos de manutenção, tá certo? Deu igual a 18, tá certo? Resta 18. Então, o resto que são estagiários, ou seja, são 18 estagiários. Então, a fração que representa o número de estagiários dessa empresa será 18, tá certo? De 200 funcionários, ou seja, 18, tá certo? E 200 avos. Então, simplifiquei aí os dois termos por 2, 18 dividido por 2, 9, 200 dividido por 2, 100, 9 centésimos. Não tem mais como simplificar, então fica dessa forma aqui mesmo, tá bom? Agora, qual fração representa o número dos demais funcionários? Então, aí vocês teriam que somar 12 mais 125 mais 25 mais 20. Então, os demais funcionários, o total é de 182. 182 de quanto? De 200. Ou senão, vocês fariam 200 menos 18, que daria 182. 182, tá certo? E 200 avos. Simplifiquei aí os dois termos por 2. Sempre tem que simplificar. 182 dividido por 2, 91. 200 dividido por 2, 100. 91 centésimos, certo? 12ª questão. Observe as frações dadas a seguir. Encontre o número misto que corresponde a cada uma delas. Então, vocês sabem que toda fração imprópria, ela pode ser transformada em um número misto. E o que é fração imprópria? É aquela em que o numerador é maior do que o denominador, certo? E como é que transformamos para um número misto? Dividindo o numerador pelo denominador. O resultado dessa divisão será a parte inteira do número misto, o resto será o numerador e o denominador se repete. Então, na letra A, 160 e 17 avos, quando efetua aqui a divisão, tá certo? Então, 160 dividido por 17 é igual a 9 e o resto será 7. 7 será o numerador, tá certo? E o denominador repete. Então, a leitura aqui será 9 inteiros, 7 e 17 avos, certo? Na letra B, o mesmo procedimento. 71 dividido por 12, 5, tá certo?
resta 11, repete o denominador 12. Na letra C, 232 dividido por 25 é igual a 9, o resto foi 7, tá certo? Repete o denominador 25. Na letra D, 27, tá certo? Dividido por 8 é igual a 3, tá certo? O resto foi 3, repete o denominador 8. Na letra E, 139 dividido por 23, tá certo? É igual a 6, o resto foi 1, repete o 23. Na letra F, é igual a 20, o resto foi 7, repete o denominador 15. Na letra G, 428 dividido por 31, tá certo? Foi igual a 13, o resto foi 25, repete o denominador 31. E na letra H, 851 dividido por 2 é igual a 425, o resto foi 1, repete o denominador 2, tá certo? Então, ficaria aqui, ó, 425 inteiros, 1 meio, ok? 13ª questão. Em um jogo de boliche, 5 jogadores registraram as vezes em que todos os pinos foram derrubados. O resultado foi o seguinte. Aí temos aqui, jogador 1, 50 vezes em 85 arremessos. Jogador 2, 40 vezes em 65 arremessos. Jogador 3, 20 vezes em 62 arremessos. Jogador 4, 30 vezes em 40 arremessos. Jogador 5, 48 vezes em 90 arremessos, certo? Sabendo que quanto maior o número de fracionário, tá certo? Quanto maior o número fracionário, melhor o aproveitamento. Qual jogador obteve o melhor desempenho? Então, aqui eu coloquei, tá certo, os desempenhos de cada um deles. Então, aqui, se vocês dividirem 50 dividido por 85, do jogador 1 será igual a 0,588. Do jogador 2, efetuando aqui essa divisão, 40 dividido por 65, então será igual a 0,615. Do jogador 3, efetuando aqui a divisão, 20 dividido por 62, será igual a 0,322. Do jogador 4, 30 dividido por 40, será igual a 0,75. E o jogador 5, efetuando a divisão de 48 por 90, será igual a 0,533. Então, aí, para vocês analisarem qual foi o melhor desempenho, qual jogador obteve o melhor desempenho, teriam que observar qual é o maior número decimal, tá certo? Então, para observar qual é o maior número decimal, teria que ter a mesma quantidade de casas decimais, certo? Então, aqui tem 3 casas decimais, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem apenas 2 casas decimais. Então, teria que acrescentar mais um 0 para ficar com 3 casas decimais. Então, quando vocês fazem isso, vocês iriam observar que o jogador 4 foi o que obteve o maior desempenho, porque foi 0,750. É o maior número decimal entre os outros, tá certo? Então, o melhor aproveitamento foi do jogador 4. Então, a alternativa correta, a letra D, ok? 14ª questão. Os paulistas costumam comer pizza aos finais de semana. A família de João, composta por ele, sua esposa e filhos, comprou uma pizza gigante cortada em 20 pedaços iguais. João comeu 3/10 da pizza, sua esposa comeu 2/5 e sobraram N pedaços para os seus filhos. Então, qual é o valor de N? Então, primeiramente, eu vou saber quanto é 3/10 de 20, tá certo? Então, 3/10 de 20, então vai ser 20, tá certo? Dividido por 10, que é igual a 2, 2 vezes 3, 6. Então, isso aqui, 6 pedaços, foi a quantidade que João comeu. Agora, 2/5 de 20. Então, 20 dividido por 5, não é verdade? É igual a 4. 4 vezes 2, 8. É a quantidade de pedaços em que a esposa comeu. Como existem 20 pedaços, tá certo? Então, para saber quanto sobrou, que será justamente a quantidade que será destinada para os seus filhos, então aqui 20 menos 6, tá certo? A quantidade de pedaços, 20, menos 6, que foi a quantidade em que João comeu, então dá igual a 14, menos a quantidade da esposa, que foi 8, 14 menos 8 é igual a 6, tá certo? Então, N, que está representando os pedaços para seus filhos, N foi igual a 6. A alternativa correta aí seria a letra A. 15ª questão. Para uma festa de aniversário, foram comprados diversos doces. Ao final do evento, a quantidade de doces que sobrou equivalia a 180 tabletes de um chocolate.
Sabendo que cada barra possui 24 tabletes, então qual o número misto, tá certo, que representa esta situação? Então, nesse caso aqui, será o quê? 180, tá certo? Sobre 24 avos, ok? Então, simplificando aí esses dois termos por 12, tá? É o número máximo. Então, 180 dividido por 12, 15, 24 dividido por 12, 2. Então, ficaria o quê? 15 meio. Mas como a questão quer o número misto, então vocês teriam que dividir 15 dividido por 2, certo? Vejam que aqui é uma fração, tá certo? Imprópria, tá bom? Então, quando ele disse assim, qual o número misto, vocês já saberiam que iria montar aí uma fração imprópria, porque só é possível transformar para o número misto uma fração imprópria. Então, daí vocês já saberiam que 180 era o numerador e o 24 era o denominador. Então, aí vocês teriam que simplificar e com o resultado dessa simplificação, que é a fração irredutível, vocês iriam dividir o numerador pelo denominador. Então, 15 dividido por 2 é igual a 7, tá certo? 7 será agora a parte inteira do número misto. O resto, que foi igual a 1, será o numerador e o denominador repete. Então, fica 7 inteiros, 1 meio, certo? 16ª questão. Para comprar um ingresso de uma partida de futebol, Joyce levou R$19, que corresponde a 1,11 do seu dinheiro, pois ela pretendia ficar na arquibancada comum. Entretanto, os ingressos para esse setor esgotaram, restando apenas ingressos para as cadeiras VIPs. Sabendo que para comprar um ingresso para as cadeiras VIPs, Joyce terá que usar 9,11 avos do seu dinheiro. Quanto custará esse ingresso? Quanto dinheiro Joyce tem? Então, aqui sabemos que 1,11 avos corresponde a R$19, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que foi feito? Para saber a quantidade dela, que ela tem, porque 1,11 avos é o que? Do seu dinheiro, uma parte do seu dinheiro. Então, não sei qual é a parte desse dinheiro. Então, para descobrir o total, vocês agora não vão mais dividir pelo denominador, vai multiplicar pelo denominador, porque aqui não se tem a quantidade total. Eu quero encontrar qual é a quantidade total. Então, 11, tá certo? Vezes 19, ou 19 vezes 11, é igual a 209. 209 dividido por 1 é igual a 209, tá certo? Aqui faz ao contrário. Multiplica pelo de baixo e divide pelo de cima. Então, 209. Agora, eu quero saber quanto é 9,11 avos de seu dinheiro. O dinheiro dela é quanto? 209. Já descobri qual é o dinheiro dela. Então, agora eu quero saber quanto é 9, tá certo? E 11 avos de 209. Então, 209 dividido por 11, tá certo? Porque agora eu já tenho o total. 209 dividido por 11 é igual a 19. 19 vezes 9 é igual a 171. Então, o ingresso custará R$171, tá certo? E Joyce, ela tem R$209, certo? Agora, iremos para a segunda parte, tá certo? Que é o conteúdo que nós estudamos hoje, que são as retas paralelas, sendo cortada por uma reta transversal, ok? Primeira questão tem assim: antes de escolher as cores, o design precisa definir qual será o desenho da parede. Acompanhe o algoritmo da seção Hora da Construção a seguir para fazer um esboço no espaço da próxima página que representa a parede desse ambiente. Então, hora da construção. Então, construindo retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Não sei se vocês lembram aí como se usa aí os esquadros, tá certo? Então, primeiro, trace uma reta, vocês vão chamar essa reta de R, posicione o lado maior do esquadro, de 45 graus, sobre essa reta, tá certo? Então, apoie o esquadro de 60 graus em um dos lados menores do esquadro de 45 graus. Então, ficaria dessa forma aqui. Vocês iriam traçar primeiramente uma reta, chamaria a reta R, iriam posicionar, tá certo? O menor esquadro nessa reta, e iria apoiar, tá certo? O outro esquadro, tá certo? Dessa forma aqui, tá bom? Então, aí, ó, deslize o esquadro de 45 graus, vocês iriam pegar, descer, sair descendo o esquadro de 45 graus, apoiado, tá certo? No esquadro de 60 graus, que deve ser mantido fixo, e trace a reta S. Então, vejam só. Esse esquadro aqui, ele é fixo, tá certo? E esse aqui é o móvel. Então, vocês iriam deslizar ele, tá certo? Descer ele dessa forma aqui que foi feita, e iriam traçar uma outra reta que chamariam de reta S. Então, aí vocês teriam que as retas R e S seriam retas paralelas, que são aquelas retas que não se cruzam, não tem ponto em comum, certo? Então, agora, com auxílio de um dos esquadros, trace a reta T. Então, aí vocês iriam traçar, tá certo? Uma reta T, cruzando essas duas retas paralelas, tá certo? Então, essa reta T é justamente a reta transversal
tá certo? A essas retas paralelas R e S, tá certo? Então, aí vocês iriam desenhar nesse espaço aqui duas retas paralelas, R e S, e iriam traçar uma reta T, tá certo? Aí, na segunda questão, diz assim: agora que você já fez o esboço do desenho, acompanhe as atividades a seguir para pintar o desenho escolhido pelo design. Então, letra A. Para pintar a região interna, formada pelas retas paralelas, o design escolheu a cor verde claro. Faça você também essa pintura na sua construção da atividade anterior. Por isso, prolongue as retas paralelas, R e S, até as margens, tá certo, do esboço. Então, vocês iriam prolongar dessa forma que foi colocada aqui. Então, a região interna, que eu expliquei para vocês lá na aula, ela fica entre as retas paralelas. Então, essa partezinha aí, vocês iriam pintar de verde claro, tá certo? Na letra B, para as demais regiões externas, seriam essas duas regiões aqui, que vocês sabem, que eu expliquei lá na aula. Então, para as demais regiões externas, as retas paralelas R e S, essas regiões são chamadas de regiões externas, as retas paralelas R e S. O design optou por utilizar um tom de verde um pouco mais escuro que o escolhido para pintar a região interna, tá certo? Formada pelas retas paralelas no item anterior. Então, faça você também essa pintura em sua construção. Então, aqui vocês iriam pintar as regiões externas de verde escuro e a região interna de verde claro, tá certo? Terceira questão. De acordo com as informações do quadro, amplie seu conhecimento da página anterior e analisando os ângulos identificados por letras destacados pelo design no esboço, tá certo? Que está na imagem ao lado, faça o que se pede. Temos aqui, ó, região externa das retas paralelas, R e S, temos aqui os ângulos formados, tá certo? Temos aqui a região interna, as retas paralelas R e S, a região externa, as retas paralelas R e S. Temos também aqui os ângulos formados. Temos aqui as retas paralelas R e S que foram cortadas, tá certo? Por uma reta transversal, que é a reta T. Então, letra A. Complete os espaços a seguir com a letra que identifica o ângulo correspondente ao ângulo dado. Sabemos que ângulos correspondentes são aqueles ângulos que estão do mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T, porém, um está na região interna e o outro está na região externa. Então, aqui, ó, quem é com ângulo E, vamos lá localizar o ângulo E, quem é com ângulo E, tá certo? É correspondente, é o ângulo A, não é verdade? O ângulo A com o ângulo E. Então, A e E são ângulos correspondentes. E com F é o ângulo B. B e F são ângulos correspondentes. Lembrando que ângulos correspondentes são ângulos congruentes, tá certo? O C, vamos lá localizar o C com G, são ângulos correspondentes, assim como o D, tá certo? Com o H, são ângulos correspondentes, porque estão na mesma posição em relação à reta transversal, porém, um está na região interna, outro está na região externa. Letra B, preencha os espaços das frases a seguir com a letra que identifica o ângulo alterno, tá certo? Ao ângulo dado. Então, alterno, sabemos que eles estão em lados, em posições diferentes. Então, os ângulos D e F, na verdade, o D com F, vejam que são o quê? Alternos internos, tá certo? Estão em lados opostos em relação à reta transversal T e na região interna e as retas R e S. Logo, os ângulos D, tá certo? E F são ângulos alternos internos. Os ângulos C agora e E também estão em lados opostos em relação à reta transversal, que é a reta T, e na região interna as retas R, tá certo? E S, que são as retas paralelas. Logo, os ângulos C, tá certo? E E são ângulos alternos internos. Então, quem prestou atenção direitinho lá na aula, preencheu isso aqui facilmente. Então, os ângulos A, tá certo? E agora o G, eles estão em lados opostos em relação à reta transversal, que é a reta T, e na região agora externa, tá certo? Então, as retas R e S, logo, os ângulos A, tá certo? E G, eles são alternos externos. Lembrando que ângulos alternos, tá certo? Eles são congruentes, tanto os internos quanto os externos. Então, agora aqui, os ângulos B, tá certo? O B com o H estão em lados opostos em relação à reta transversal T e na região externa as retas R e S. Logo, os ângulos B e H,
tá certo? São ângulos alternos externos, ok? Agora, na letra C, complete as frases a seguir com a letra que identifica o ângulo colateral ao ângulo dado. Sabemos que ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal, tá certo? Porém, os dois ou estarão na região interna ou estarão nas regiões externas. Então, aqui, os ângulos D e E, o D com E, tá certo? Estão no mesmo lado em relação à reta transversal T e na região interna as retas R e S. Logo, os ângulos D e E são ângulos colaterais internos. Agora, os ângulos, o C com F, o C com F, tá certo? Estão no mesmo lado em relação à reta transversal T e na região interna as retas R e S. Logo, os ângulos C e F são ângulos colaterais internos, tá certo? Agora aqui, os ângulos A e H, o A com H, estão do mesmo lado em relação, tá certo? Em relação à reta transversal, que é a reta T, e na região externa, as retas R e S. Logo, os ângulos A e H são ângulos colaterais externos. E os ângulos agora B e G, tá certo? O B e o G, estão no mesmo lado em relação à reta transversal, que é a reta T, e na região externa, as retas R e S. Logo, os ângulos B e G são ângulos colaterais externos, ok? E aqui nessa terceira questão tem assim: nessa atividade, você e seus colegas deverão percorrer 3 estações, azul e amarela. Isso aí seria feito no software, tá certo? Da geometria dinâmica. E vermelha, tá certo? O material de desenho geométrico, seguindo as orientações de seu professor. Então, seria uma atividade que nós iríamos construir em sala de aula, tá bom? Então, preste atenção só para vocês concluírem essa atividade, tá certo? Em uma outra oportunidade que nós tivermos, faremos essa atividade, tá certo? Então, tem assim na letra A: realize todas as atividades propostas em cada estação. Letra B: discuta com seus colegas e seu professor os resultados obtidos. Letra C: depois redija um pequeno texto com todas as conclusões obtidas em cada estação. Então, aí seriam 3 estações, tá certo? Que nós iríamos fazer, dessa forma que foi feita aqui, teríamos a estação amarela, azul e vermelha. E a conclusão. Então, primeiro iríamos fazer através do software, depois vocês iriam construir aí com o material de desenho geométrico, tá certo? Então, aí a conclusão da estação amarela seria que os ângulos correspondentes, formados por 2 retas paralelas interceptadas por uma reta transversal, eles seriam o quê? Congruentes, tá certo? Então, aí coloquem essa conclusão, porque é importante vocês terem isso aí também registrado no livro de vocês, tá certo? Saberem que os ângulos são correspondentes quando eles estão do mesmo lado em relação à reta transversal, tá certo? Porém, um está na região interna, outro está na região externa. E esses ângulos, eles serão congruentes, ou seja, terão a mesma medida. Na estação azul, os ângulos colaterais, sendo internos ou externos, formados por 2 retas paralelas, interceptada por uma transversal, eles são suplementares. Nós vimos isso na aula. Então, sabemos que ângulos colaterais são ângulos que estão do mesmo lado em relação à reta transversal, tá certo? Porém, os dois ou estarão na região interna ou estarão nas regiões externas. E esses ângulos, eles são suplementares, ou seja, a soma desses 2 ângulos será sempre igual a 180 graus. E na estação vermelha, os ângulos serão alternos, que, no caso, os alternos, eles podem ser internos ou externos, formados por 2 retas paralelas, interceptada por uma transversal, eles serão congruentes. Então, sabemos que ângulos alternos são aqueles ângulos que estão em lados opostos em relação à reta transversal, tá certo? Então, eles podem estar ou na região interna, tá certo? Ou nas regiões externas. E esses ângulos, eles são congruentes, ou seja, eles terão a mesma medida, tá certo? Então, aí coloquem essas conclusões, ok? Então, meus amores, por hoje foi só. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? Qualquer coisa, me procurem lá no direct, que eu estarei tirando a dúvida de vocês, tá bom? Não esqueçam de agora tirarem fotos dessas atividades e enviarem para mim lá no direct, para que eu possa estar registrando, tá bom? A participação de vocês. Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, tenham uma abençoada semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!